O tema da mensagem de hoje é o que dirige a sua vida. O que dirige a sua vida? Eu tenho pensado muito nisso, tanto no meu trabalho quanto na vida cristã, na vida pastoral. O que é que me dirige? Dirige significa o que é a direção mais importante que eu tenho na minha vida. O que é que afeta todas as áreas da minha vida. Nós vamos começar lendo em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1, e depois vamos a leitura, mas vamos parar para estudar um pouco essa parte. Então vamos lá. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Abençoa, Senhor, a Tua palavra, que essa palavra enche o nosso coração de compreensão, de entendimento e de mudança de vida, em nome de Jesus, amém e amém. O início do texto, ele diz, não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Olha que interessante. Veja se isso não é a realidade ainda hoje em muitos lugares e em muitas comunidades, ou na nossa vida, na nossa família. O apóstolo Paulo está chamando de carnal o cristão. Ele não está chamando de carnal o não cristão. Ele está dizendo, você que faz parte desta igreja, a igreja de Corinto, você tem sido carnal e não espiritual. Por isso que eu não consigo falar com vocês num nível, numa profundidade maior. Porque vocês são carnais. E a explicação é por quê? Porque essa igreja estava internamente dividida. Cheia de sentimentos, emoções e decisões que eram carnais. Porque eles se dividiam, porque eles diziam, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou desse time, eu sou daquele. Vamos dar uma olhada nisso. Carnais ou espirituais? Número 1, o que isso gera? Facção e partidarismo. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? O que Paulo está dizendo é que havia dentro da igreja uma espécie de, eu tenho mais afinidade com Paulo. Então, eu sou de Paulo, eu gosto do que Paulo fala, eu sou do time de Paulo, eu sou da equipe de Paulo. Vou dizer, eu prefiro Apolo. Mas não é isso que muitas vezes a gente faz, a gente tem inclinações e preferências. E o apóstolo Paulo está chamando isso de carnalidade. Ele está chamando isso de infantilidade, porque ele fala crianças em Cristo. É uma infantilidade. Porque a pergunta que ele faz é, mas quem é Paulo e quem é Apolo? Gente, onde é que vocês estão com a cabeça? Vocês estão colocando um tipo de preferência em pessoas, enquanto vocês todos deveriam dizer, nós todos seguimos ao Senhor. Olha o que diz a Bíblia em Tiago 3. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca.
pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Veja se isso não acontece numa família. Preferências, escolhas, né? De novo, o que é que dirige a sua vida? São as preferências? São as inclinações humanas? O que é que define a minha história cristã? Todos nós deveríamos seguir a Cristo, andar com Jesus, pensar em Cristo, pensar em como agradar o Senhor e não como agradar aos homens. Em escolher o Senhor em todo dia, todo instante, todo minuto da nossa vida, e não escolher aos homens, né? Vai pensando no que isso significa na sua vida e no que significa nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Segundo, Paulo diz lá no verso 1 e 2, ele diz, eu não vos pude falar como espirituais. No verso 2 ele diz, leite vos dei a beber. É isso que a gente dá para criança, né? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Essa carnalidade, o apóstolo Paulo não está chamando de imoralidade, ele está chamando de uma infantilidade espiritual. E essa infantilidade espiritual gera uma necessidade da pessoa tomar leitinho e não de comer comida. Você não vai pegar minha netinha lá e dar feijoada para ela, gente. Mata, morre. Primeiro que ela nem come, né? Mas essa é a grande questão. Como é que está a sua vida espiritual? É isso que eu quero saber. Em que nível você está da vida espiritual? Se você ainda tem dúvidas sobre isso, olha o que diz Hebreus 5, 11 a 14. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Veja se isso não é uma fotografia da vida de muita gente, ou talvez da sua, né? Leitinho, tomando leitinho. A única coisa que sabe é aquele negocinho ali, sabe aquele trocinho ali, né? Quando existe alguma coisa um pouquinho mais profunda, da necessidade de você entrar mais profundamente nas Escrituras, de você viver uma vida cristã mais profunda, não entra, porque é refratário. Criança não consegue comer comida pesada. Estão acompanhando, queridos? Vocês estão quietinhos, mas estão prestando atenção, né? Isso me assusta um pouco, e eu vou dizer por quê. Há quanto tempo que você frequenta uma igreja? 2, 1 ano, 10, 20, 30, 50, 60? Quanto tempo faz que você frequenta a igreja, que você ouve a Bíblia, que você ouve pregações, que você lê a Bíblia, que você vai em cursos, que você faz célula, você faz grupo disso, grupo daquilo, estudo disso, estudo daquilo, reunião disso, reunião daquilo, e o quanto que você está frutificando por conta dessa sua maturidade espiritual? Árvore que não frutifica é árvore doente. Assim como, com todo respeito, uma mamãezinha que não pode ter filhos é porque ela tem alguma enfermidade. Ou o marido, ou ela, mas a família está doente. Pensa o quanto que muitas vezes nós estamos sendo absolutamente infantis a vida toda. Com esse negócio das pessoas dizerem que elas se identificam com, né? Eu sou homem, me identifico como mulher. Eu sou mulher, me identifico como homem. Eu me identifico como cis, como bis, como tris, como x, como blis. Eu me identifico como rico, como pobre. Sei lá. Tem uma turma aí que está se identificando como bebê. É um cara casado,
e ele se veste de bebê. De bebê. E quando você olha, o que você pensa? O que a gente pensa? Sem maldade, o que você pensa? Porque é um cara doente, é óbvio que é doente. Mas o que você pensa? Não é ridículo? Você vê um homem de 50 anos de fralda? Tudo bem, existe outro tipo de fralda. Mas aí é geriátrica, é outro problema, né, que a pessoa tem na... Mas não nesse sentido, ou seja, você não criaria o seu filho para ser infantil a vida toda. Você não aceitaria que o seu filho fosse... Imagina o seu filho de 20 anos dizendo assim: mamãe, está pronto meu mamar? O que você ia dizer? Cresça, meu filho, o que está acontecendo? Está com vontade de tomar leite com Nescau? Faz o seu. Vai bater lá no liquidificador, vai fazer que mamar coisa nenhuma, não é? Você ia achar estranho, você ia dizer: Jesus, tem alguma coisa errada na minha família. E por que na igreja a gente passa um tempão e um monte de gente com fralda? Um monte de gente com fralda. Não dá fruto, né? Não ganha ninguém para Cristo, não discipula ninguém, não ensina a Bíblia para ninguém. E a nossa desculpa é sempre: estamos ocupados. Gente, a gente só está ocupado para as coisas que a gente valoriza. Guarda isso no resto da sua vida. Se você valoriza alguma coisa, você está ocupado naquilo. Mas se você não valoriza, você não vai atrás. E a pergunta que eu faço é: o quanto que a nossa vida cristã está fazendo diferença na nossa família, na nossa vizinhança. Eu esqueci o projetor, tive que correr lá em casa, encontrei a minha vizinha da frente. Ela falou assim: a Vera não foi no culto? Eu falei: foi, sim, eu também fui, só que eu esqueci aqui e já vou lá, não sei o quê. Alguma coisa está acontecendo, a gente só está esperando um momentinho para ir a sementezinha ir aumentando ali. Mas de alguma maneira, será que a minha vida não faz sentido, não faz efeito na história? Será que eu vou passar a minha vida inteira e a única coisa que vão dizer é que eu era um cara ocupado, que vivia correndo atrás da vida, correndo atrás de dinheiro para pagar conta, para poder... Qual é o sentido? O que é que dirige a sua vida? E o texto de Hebreus, ele é muito profundo, porque ele diz: olha, de acordo com o tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres. O tempo que vocês conhecem a Jesus, vocês já deveriam estar dando frutos. E vocês não estão dando frutos. E vocês estão precisando de novo dos princípios elementares dos oráculos de Deus. Aí quando você continua a leitura de Hebreus capítulo 6, ele fala a doutrina de batismo, a doutrina disso, daquilo. Ainda tem gente que às vezes faz 400 anos está na igreja, chega para a gente: pastor, batismo não sei o que, não sei das quantas. Pastor, por que não sei o que não sei o que? Coisas básicas. Eu explico para todo mundo. Pode me perguntar 400 vezes, eu explico, não tem problema. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é: por que a gente não cresce? Por que a gente não se desenvolve, né? Assim, diz o texto de Hebreus, vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pela prática. Pela prática. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida cristã não é medida pela quantidade de conhecimento que você tem. A vida cristã é medida pela prática do conhecimento que você tem. O quanto que você põe em prática aquilo que você conhece. Eu conheço 2 coisas. Põe em prática que você cresce. Conheço 3 coisas. Põe em prática que você cresce. Eu não gosto de orar em voz alta. Eu tenho vergonha. Põe em prática que você começa a parar de ter vergonha. Eu não consigo falar de Jesus para as pessoas porque dá muito trabalho, as pessoas dão nó na minha cabeça. Põe em prática o que você sabe. O que você sabe? Você conhece um versículo das Escrituras? Põe em prática.
Outra coisa, a vida cristã não é medida pela igreja que você frequenta. Eu frequento a igreja X. Na minha igreja tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. E daí? O que faz diferença na sua vida espiritual se você não puser em prática o que você está aprendendo? Faz sentido o que nós estamos conversando aqui, queridos? Você acha que isso tem a ver com a sua vida também, com a minha também? Ou você acha que a gente só está conversando coisas que não tem nada a ver? Terceiro, o apóstolo Paulo diz que a glória tem que ser de Deus, e não da igreja, e não do obreiro. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Por que vocês estão escolhendo Paulo ou Apolo se vem de Deus o crescimento? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Onde é que deve estar a minha vida? Em quem devo colocar a minha dependência? No Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É dele que vem o meu crescimento. Né? O Senhor Jesus disse, quando você for fazer oração, entra no teu quarto e fala com teu pai que te vê em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. O Senhor Jesus chamou a atenção daquelas pessoas que faziam oração para os outros verem. Lembra? Lá no Sermão da Montanha. Jejum para os outros verem. Como é que você está, irmão? Vamos levando, muita luta. Estou jejuando já faz 2 dias. Aquele bafo de quem não come nada. Sabe o que a Bíblia diz? Lava o teu rosto. Se prepara, fica bonito, fica bonita. Escova o teu dente. Está jejuando, glória a Deus, mas faz as coisas certinho. Ninguém precisa ficar sabendo que está jejuando. Quando você for dar a sua oferta, não saiba uma mão o que a outra faz. Lembra desse texto lá no Sermão da Montanha, né? A direita não fique sabendo o que a esquerda faz e vice-versa. Ou seja, não é para ficar contando para os outros. Por que nós resolvemos colocar a caixinha de dízimo ali no cantinho? Você vai lá, você põe, Deus te abençoe, a glória de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A gente põe aqui na frente, tinha gente que tinha vergonha, né? E também poderia ter gente que fala assim, eu vou todo domingo, porque é bom as pessoas saberem o que a gente faz. É bom nada, ninguém precisa ficar sabendo do que você faz. Você faz oração, faz quietinho. Você jejua quietinho. Você oferta quietinho. Está entendendo? Isso é maturidade, porque eu não preciso do aplauso das pessoas. Eu tenho uma das maiores tristezas da minha vida, num velório que eu fui de uma pessoa muito querida. Uma das maiores tristezas ministeriais e emocionais que eu tenho na minha vida. Cada um que ia falar, o velório foi num lugar grande, etc., onde eles cultuam, e cada um que falava, o povo aplaudia. Maior festa, gente, maior festa. Aí eu fiquei pensando, tudo bem, gente, a gente crê que a pessoa que faleceu, ela é de Jesus, está no céu, né? Mas ninguém está sentindo falta dessa vida? Será que ninguém... Gente, é infantilidade você... A criança faz isso, porque a criança não tem ideia do que está acontecendo. E a criançada brincando, passando embaixo do caixão, e pula para cá, e passa a mão no defunto, e vira, e todo mundo, o povo batendo palma. Eu decidi não ir. Fiquei no hotel, aí minha esposa falou comigo, eu não estava legal, eu não estava bem, eu estava vendo aquilo, não estava gostando. Aí minha esposa me ligou e disse, vem para cá. Aí eu peguei o carro e fui. A hora que eu cheguei lá, eles falaram, o senhor quer falar alguma coisa? Falei, quero. Falei o que Deus tinha posto no meu coração. Procurei levar as pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus, porque ali era um culto a Deus, né? E a hora que eu terminei de orar, antes de orar, eu falei, olha, ou depois que eu orei, não me lembro, eu disse assim, por favor, não aplaudam. Primeiro, porque Deus não precisa disso. Segundo, que eu também não preciso. Ninguém precisa de aplauso nesse momento de dor.
Devo estar na lista na lista negra da igreja lá, né? Mas que infantilidade, gente. Que infantilidade. Adulto sofre, geme, se angustia, sente dor. É isso que eu estou falando. Está faltando maturidade na vida das igrejas, em nome de uma falsa alegria espiritual. Que isso? O dia que eu morrer, vocês façam favor de não dar risada. É claro que eu estou agora brincando, mas a ideia qual é? A ideia é: as pessoas maduras e adultas sabem a profundidade das coisas. Se alegra, se alegra. Se entristece, se entristece. Isso faz parte de saúde. Isso é saúde. Há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Não é assim que a Bíblia diz? Chorar e sorrir. Exato. Benção. Olha o que diz Salmo 127:1. Leia comigo em voz alta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é que o Salmo está dizendo que combina com a palavra de Paulo, quando ele diz: eu plantei, Apolo regou? É de Deus que vem o crescimento. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta o nosso trabalho. Eu tenho plena certeza, gente, olha, vocês não têm ideia, passei tão mal ontem, passei mal, eu não sabia o que eu estava tendo, passei mal, é espiritual, é emocional, era físico, era tudo, não conseguia estudar, não conseguia ler, não conseguia nada, estava cansado, estava tudo junto que você pode imaginar e mais um pouco. Aí eu venho para cá para ministrar. O que eu posso acreditar? Que se Deus não fizer a obra, comigo não vai, gente. Não é? Nós todos somos assim. Nós somos fracos. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está bem. Tem dia que você está com saúde, tem dia que você não está com saúde. Né? Tem dia que você está dando risada, você olha para os passarinhos e conversa com os passarinhos. E tem dia que você quer que os passarinhos todos estejam sumidos da face da terra. Ué, não é? Essas ondas de humor, né, existem na vida de qualquer pessoa. Mas o que o texto bíblico está dizendo? Eu até deixei em cima o que diz lá na Bíblia, né? Todo bem procede de Deus, cântico de romagem de Salomão. Por que eu quis deixar ali que era de Salomão esse salmo? Para lembrar você do texto de Eclesiastes. Quando Salomão lá em Eclesiastes ele diz: eu construí casa, eu construí piscina, eu tive o que os meus olhos quiseram. Para poder chegar nessa conclusão: se o Senhor não edificar a casa, não adianta. Se o Senhor não guardar a cidade, não adianta. Se Deus não te proteger, meu amigo, vamos falar a verdade? Não é? Eu já vi muita gente saindo do Brasil porque aqui é inseguro, eu quero ir para outro país. Tá bom, tudo bem, todo mundo tem liberdade de fazer o que acha que deve fazer. E aí chega lá, é assaltado. País de primeiro mundo, não sei o quê. Meu amigo, eu vou te dizer para você, se Deus não guarda, não é verdade? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Outro aspecto que o apóstolo Paulo fala lá no versículo 9, ele diz: porque de Deus somos cooperadores. Sinergon é a palavra grega, né? Ergon é de energia, né? De ergon, de energia, de força. E de sinergon significa nós trabalhamos juntos. Cooperadores, somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Nós trabalhamos para abençoar vocês, nós cuidamos, ensinamos, oramos para que vocês cresçam. A lavoura é vocês, o edifício é vocês. Pensa nisso. Olha o que diz 2 Coríntios 6, 1-3. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Eu acho tão sério isso, gente.
receber em vão a graça de Deus, não receber em vão a graça de Deus. Ou seja, dê valor para as coisas que Deus está te dando. Dê valor. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Ele diz, nós somos cooperadores de Deus, nós trabalhamos com Deus, não contra Deus, com Deus, nós andamos com Deus, o que Deus quer que a gente faz, é isso que nós devemos fazer. O que o Senhor disse para a vida do cristão, é isso que nós devemos viver. Somos cooperadores do Senhor. Na continuação do texto, quero chamar a sua atenção, vamos ver mais um bloco de versículos. Versículo 10, ele continua, é a continuação do texto. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então agora ele vai falar do edifício. Ele diz, vocês são edifício de Deus, nós trabalhamos para que vocês cresçam. Vocês são lavoura de Deus, nós trabalhamos para que haja colheita. Agora ele diz, cuidado como você edifica, o que é que você tem feito na obra de Deus. Verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, o juízo de Deus, o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, o fundamento é Cristo, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Que motivação nós temos para servir a Deus? A motivação que nós temos para edificar. Lembra? O apóstolo Paulo, ele diz, eu plantei, veio outro e regou. Eu plantei, Apolo regou. Eu coloquei o fundamento, que é Cristo, e vem outro e edifica. Esse é o conceito do apóstolo. O apóstolo é aquele que vem e planta, inicia o trabalho, inicia o ministério. Esse é o apóstolo. E aí vem os outros dons espirituais e vem construindo em cima. Só que aí Paulo diz, olha, cada um precisa perceber o seguinte, como é que você tem edificado? O que é que você coloca sobre o fundamento que é Cristo? Como que você, vamos pensar nisso, já que você não é apóstolo nem eu, vamos pensar no seguinte, como que nós edificamos a nossa vida sobre o fundamento que é Jesus Cristo? O que é que temos edificado? O fundamento é Cristo, ninguém pode modificar. Efésios 2, 20 a 22 diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. A pedra angular desse edifício é Cristo, não pode ficar sem, é o fundamento. Os apóstolos e profetas vêm e ensinam, mostram, ajudam, orientam, mas sobre Cristo que é o fundamento, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos igreja do Senhor, nós somos o edifício de Deus. Esse edifício tem uma base que é Cristo e sobre o edifício está sendo edificado alguma coisa, certo? A pergunta é, como esse edifício está sendo criado? O que é que nós colocamos sobre o fundamento? Quando Deus olha, Ele vê o quê? Pedra preciosa, ouro, prata, ou feno, palha, madeira?
Porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, ele diz: quem vai fazer a prova do edifício é o fogo. É o fogo. E eu e você sabemos que palha, feno e madeira vão pegar fogo e vão desaparecer. Mas ouro, prata, pedras preciosas pode até derreter os metais, mas a essência está lá. Então a pergunta que eu faço para mim é a seguinte: Antônio Carlos Nasser, sobre o fundamento que é Cristo, que tipo de vida você tem, que se torna um edifício que glorifica o Senhor, e no dia do juízo final, você vai passar por ele, porque o Senhor vai dizer: as tuas obras foram bem construídas, foram bem feitas. Não é o juízo, esse juízo é o trono branco, é o trono quando o Senhor vai julgar a igreja. O juízo final é uns para a direita e outros para a esquerda, certo? Mas depois nós temos aquele bate-papo com o Senhor. Vamos conversar o que você fez com o que eu te dei. Isso não leva vocês assim a um nível de tremedeira bem alto, não? Ou vocês acham que vocês vão chegar e falar: Senhor, deixa eu explicar uma coisa para o Senhor. Sabe o que é? É o seguinte: minha vida era muito complicada. Eu tive pais problemáticos. Nossa, Senhor, eu tive tanto trauma, o Senhor não tem ideia como a minha vida foi difícil. Então, o que acabou acontecendo é que, dá para você falar, você acha que você vai fazer isso? Não. Se você acha, a gente vai indicar para você, não é, algum tipo de tratamento psiquiátrico. Então, vamos lá. Número 6, a construção. Verso 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesto se tornará obra de cada um, aquilo que a gente estava falando. Romanos 14. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ok? Você vai dar conta para Deus da vida que você teve a partir do momento que você disse: eu entreguei minha vida a Cristo. Você vai dar conta. Ai, pastor, eu não gosto de mensagem assim, não, me incomoda. Aleluia, se não te incomodasse, estava morto. Se te incomoda, faça alguma coisa. Transforma a sua vida, transforma o seu dia a dia, transforma os seus hábitos. Construa coisas que valham a pena. Desenvolva o que vale a pena. Que dom espiritual você tem? Nem sei, pastor. Mas nunca buscou também. A Bíblia diz: buscai os melhores dons. Ah, não, pastor, mas eu não sou de igreja pentecostal. E quem falou que igreja pentecostal que eu estou falando? Eu estou falando da Bíblia. Ah, não sei, não sinto. O dia que eu sentir, eu mudo. Você sabe o que o pecado faz na gente? Ele dessensibiliza. O pecado dessensibiliza. Você vai ficando sem sensibilidade. É isso que o pecado. Quando eu era adolescente, eu fazia artes marciais. Eu era adolescente. Então era aquela coisa, né? Você tem saúde, você tem energia, você tem isso, você tem aquilo. E aí o nosso professor de taekwondo, ele dizia: olha, nós vamos fazer uma demonstração no colégio tal, e nós vamos quebrar telha, quebrar tijolo, aquelas coisas todas que faz sujeira, barulho e machuca a gente. Tá bom, pessoal, tá bom. Aí eu dizia: mas professor, como é que a gente quebra e tal? Ele falou assim: olha, vai treinando a sua mão. Então eu ia para a escola, de casa até a escola eu ia batendo a mão no muro, nos muros, batendo assim. A mão direita, mão esquerda, mão direita, mão esquerda. Pá, 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 pá. E aquilo foi criando um calo, óbvio, né? Vai criando um calo aqui, né?
E aí chegou um tempo que eu batia mais forte e já não sentia mais. Sabe o que é esse calo na sua vida espiritual? Chama-se pecado. A prática constante do erro, do pecado e das suas opiniões em detrimento da vontade de Deus criam esse calo. E esse calo dessensibiliza, ele não tem dor mais. E sabe o que acontece? Você já não acha mais que é errado. É por isso que tem muita gente que diz assim, eu não sinto que é errado. Eu não sinto. Você não sente? E o que a Bíblia diz? Mas eu acho muito complicado. Eu acho esse assunto muito difícil. Tenta fazer esse tipo de charminho no dia do juízo. Tá bom? Presta atenção. Vamos sair daqui hoje, em nome do Senhor Jesus, com alguma prática diferente na vida e vamos crescer. Em último lugar, as vidas são propriedade de Deus. Olha que interessante que Paulo fala. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui tem dois sentidos importantes. O primeiro é que o meu corpo, a minha vida, precisa ser para adoração de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo. Mas tem um outro significado, que a igreja é templo do Espírito Santo. A igreja, a comunidade do Senhor. Porque Paulo está falando com uma igreja que está pecando e ele diz, vocês são santuário de Deus. E se alguém destruir esse santuário, Deus vai destruir essa pessoa. Por isso que eu fico assim, com uma sensação de que nós estamos chegando no fim dos tempos, porque é muita loucura o que tem acontecido em muitos lugares, muita loucura. São pessoas que não estão preocupadas com as pessoas, estão preocupadas consigo mesmas, estão preocupadas com o nome da igreja, estão preocupadas com a denominação, estão preocupadas em ser uma igreja forte, bonita, grande, todo mundo vê, estão preocupadas com a política, estão preocupadas com não sei o quê, estão preocupadas com não sei o quê, e não estão pensando a única coisa que é o propósito da igreja, que é glorificar a Deus e falar desse Deus maravilhoso. Entenderam? Vocês acham importante a igreja fazer obras sociais? Vocês acham? Ou não? Sim ou não? Esse é o chamado da igreja principal. Eu também acho importante, tá? Fica tranquilo que eu não estou... Mas esse é o chamado principal? Eu posso dar comida para uma pessoa a vida inteira e ela morrer para o inferno? Então, qual que é o chamado principal da igreja? Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Rico ou pobre precisa de Cristo. Então, a gente pode fazer várias coisas, mas a gente não pode fazer só uma coisa achando que a gente está cumprindo a vontade de Deus. A vontade de Deus é, olha essa frase, eu gosto dessa frase, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o objetivo da vida da igreja. Agora, você diz assim, então, pastor, e o que o senhor vai fazer? O que eu vou fazer? Eu já estou fazendo. O que você vai fazer? Ai, pastor, nossa igreja podia ter isso, né? Podia. É verdade. Quer embarcar? Quer subir no barco e fazer esse trabalho? Não, sabe o que é, pastor? Eu sou muito ocupado. Tá bom. Entende o que eu estou falando, querido, ou não? Ou você acha que a função, a nossa... Tem gente que pensa assim, ó. Não estou dizendo que você pensa assim. Estou dizendo que tem gente que pensa, porque eu sei que tem. Tem gente que pensa assim. Aqui tem uma linha invisível. Quando o pastor sobe aqui, é o pastor. Ele é especial. Ele vai brilhar daqui a pouco. Vai sair raio da cabeça dele. Ele é pastor. E quem está sentado aí, está ouvindo. Qual que é a minha função como igreja? Eu vou no culto, né, pastor?
Tá bastante, é bastante, né? Pensa que eu não vejo, às vezes eu estou pregando, as pessoas ficam assim, ó. Você pensa que eu não vejo? Eu olho para todo mundo. O nosso culto demora 1h30. 1h30 numa semana. E já está cansadinho? Está cansadinha? Já doeu? Fica em pé, anda, ajoelha, deita lá fora. Faz qualquer coisa. Mas entenda que você é parte do corpo de Cristo. Cuidado para você não participar da destruição da igreja do Senhor, porque quem destrói o templo de Deus, Deus o destrói. É o que está escrito aqui, ou não é? Ou eu li errado? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. O santuário de Deus é a igreja de Jesus. E não é isso aqui, esse daqui é um prédio. A gente podia se reunir lá fora. A gente podia se reunir lá na esquina, a gente podia se reunir na praça, a gente podia se reunir num palácio ou numa favela. Não é essa a questão. A questão é que o povo de Deus precisa acordar para a sua função como igreja. Você ora pelas pessoas, Daniel falou sobre a gente orar uns pelos outros, como é importante isso, né? Ore, convide as pessoas que estão sem igreja. Não vai tirar gente de outra igreja, não é esse o objetivo. Mas quem não está vindo de igreja nenhuma, você não está indo em igreja nenhuma, não, cansei, isso aqui. Tá bom. Leva essa mensagem para a pessoa. Fale, ore, ajude, incentive, motive. Não chega aqui 10 horas da manhã, para quem chega na hora, né? Não chega aqui às 10 horas da manhã e fala assim, nossa, tem cadeiras vazias. Essa igreja aqui eu acho que não é abençoada. Estádio de futebol está lotado. Quer dizer que a bênção está lá? Não, quer dizer que as pessoas não dão valor para as coisas importantes. Elas dão valor para as coisas menos importantes. Agora, é função minha sair atrás de todo mundo ou é função nossa ajudar as pessoas a conhecerem o Evangelho? É nossa. Vamos ficar em pé, vamos orar? Enquanto estamos em pé, deixa eu mostrar esse versículo aqui, esse texto aqui para a gente, para ajudar a gente a... Travou, não tem problema. É o texto de 1 Pedro, capítulo 2, 4 e 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Olha que lindo. Vós sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Ele está falando com pastores? Não, ele está falando com a igreja. Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo.